gravando, gente. Começamos então, por favor. Eles conseguem me ouvir aí? Beleza. Bom, então vamos começar, né? Boa noite a todos, dando seguimento à primeira semana de ensino de filosofia da UFLA, do ensino básico à educação superior, unindo saberes para transformar o ensino de filosofia. Hoje nós temos aqui na mesa Christian Lindbergh Lopes do Nascimento, que é graduado em Filosofia pela UFS, Universidade Federal de Sergipe, doutor em Filosofia da Educação pela Unicamp e pós-doutor em Educação também pela Unicamp. É docente do Departamento de Filosofia, faz parte dos programas de pós-graduação em Filosofia da UFS e da UFPE. Foi coordenador institucional do programa Residência Pedagógica no UFS entre os anos de 2019 e 2021. Integra o GT Filosofar e Ensinar a Filosofar da ANPOF, o Grupo de Ética e Filosofia Política da UFS e o Grupo de Pesquisa Filosofia e Educação, Ensino de Filosofia da UFAL. Atualmente coordena o Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe e o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFS. Foi avaliador do PNLD, Programa Nacional de Livro Didático, de 2021. É autor de livros, artigos científicos e textos jornalísticos. Desenvolve pesquisas nas seguintes áreas: filosofia da educação, ensino de filosofia e ética e filosofia política. Dentre as suas publicações, destaco 5º Encontro Nacional ANPOF, Educação Básica, a Filosofia e o seu Ensino, de 2023. A presença da filosofia no novo ensino médio, da editora Café com Sociologia, de 2023. A pedagogia histórico-crítica como abordagem metodológica para o ensino de filosofia, editora Navegando, de 2021. Locke e a Formação Moral da Criança, Café com Sociologia, de 2020. Entre outros diversos trabalhos, publicações, né? Muito trabalho desenvolvido também sobre o ensino de filosofia. Então é uma honra receber aqui hoje o Christian. Ele também está com seus orientandos, e aí peço também para ele, por favor, que os apresente. E vamos dar seguimento aqui aos trabalhos. Deixo a palavra com o Christian. Ok, colegas. Primeiramente, boa noite, né, a todos e todas. Quero imensamente agradecer o convite, né, feito pelo Túlio. Quer dizer que é uma satisfação, mesmo que de forma remota, né, estar participando desse evento importante, vinculado ao curso de filosofia, ao programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Lavras, e trouxe aqui também para poder trocarmos ideias, enfim, dois dos bolsistas que nós temos, né, vinculados ao observatório, né? O Matheus, que é estudante de filosofia, nós terminamos o semestre letivo ontem, né? Então ele está entre o penúltimo e o último semestre, né, do curso de graduação em filosofia, é bolsista do CNPq, né, no PIBIC, e temos a Brena, que ontem, né, concluiu os créditos, né, integralizou os créditos também do curso de filosofia, e é bolsista, né, também está terminando, está entregando a versão final do relatório da Agência Estadual de Pesquisa, né, de Fomentar a Pesquisa, que é a FAPTEC. Né. Nós temos outros bolsistas na graduação e da pós-graduação, né, que trabalham com a temática do ensino da filosofia, mas eu procurei trazer dois que estão há mais tempo, digamos assim, no grupo, e no momento apropriado eles vão, né, trazer um pouco o relato, né, da experiência que eles têm desenvolvido junto ao observatório. Eu não sei qual é a dinâmica que vocês estão pensando, se eu já falo logo, ou se, enfim, o que é que vocês indicam, colegas,
porque eu trouxe um material aqui para apresentar, né? E aí vocês que definem. Sigo logo? Bom, então eu vou seguir. Eu não recebi nenhum feedback. Eu só queria que alguém me auxiliasse, porque tem alguns componentes aqui da apresentação que estão aqui no estúdio para poder fazer a liberação. Eu trouxe algumas informações do observatório, né? O tema da mesa. Epa, acho que a gente perdeu a conexão com eles. Que travou a imagem e depois caiu. Vamos aguardar, né? Deixa eu ver se eles falam alguma coisa aqui. Diz que o computador desligou. Cara, não é fácil não, viu? Percebendo. Voltamos, desculpa, acabou a bateria do meu Vamos. Perdão. O que você quer apresentar? O vídeo? Eu quero não. Eu tenho uma sequência aqui, eu só queria que alguém ficasse aí próximo para poder me auxiliar, já que é vocês aí que liberam a sequência das apresentações, né? Sim. Aí, se puder fazer esse favor para mim, eu agradeço muito. Qual deles, por favor? Eu quero começar. Deixa o vídeo de stand-by, porque aí eu vou começar por ele. Mas eu vou falar um pouquinho antes. Ok. Formas que aconteceram em 2000. Deixa eu dar pausa. Pronto. Deixar com... Opa, cadê eu? Aí. Pronto, tá tudo tranquilo, né? Vocês me veem e me ouvem bem, né? Então, assim, colegas, como a ideia aqui é trocar experiências, né, e o convite mais ou menos foi direcionado para falarmos um pouco do observatório, nós preparamos esse vídeo institucional por conta de um evento que realizamos aqui no mês passado, aqui em Aracaju, e ele vai trazer um pouco, né, um vídeo curto, né, de 3 minutos, então ele vai trazer um pouco esse histórico, né, de como surgimos, né, o que nós temos feito ao longo desse período. Aí depois eu vou acrescentar outras informações e passar para os meninos. Então é mais ou menos esse o roteiro que eu planejei aqui para essa troca de informações, né? Então vou dar o play aqui no vídeo. 17, na última etapa da educação básica. No contexto das reformas que aconteceram em 2017, na última etapa da educação básica, surge um projeto audacioso para pesquisar o impacto do novo ensino médio no ensino da filosofia em Sergipe. No início, nós começamos com projetos de pesquisa aprovados no PIBIC, né, no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 2018, e quando foi em 2020, a FAPTEC, né, que é a Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, publicou um edital. Então foi a oportunidade que nós tivemos, né, para institucionalizar algo que já existia. O projeto evoluiu e em 2020 ganhou nome e reconhecimento. Nasce, portanto, o Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe, o OBSEFS. O Observatório conta, atualmente,
com o apoio de bolsistas vinculados à FAPTEC, à CAPES e ao CNPq, também o apoio institucional da Prograde. Além disso, temos continuado os estudos, né, dos impactos do novo ensino médio aqui em Sergipe. Já temos publicado alguns materiais e também no ano passado nós entramos, né, a convite, né, da campanha nacional pelo direito à educação para participar do coletivo em defesa do ensino médio de qualidade. Hoje, o Observatório é reconhecido nacionalmente. As pesquisas desenvolvidas aqui na Universidade Federal de Sergipe têm sido destacadas em diversos veículos de imprensa. Além disso, professores e pesquisadores têm adotado ativamente os resultados do trabalho que desenvolvemos em nossa universidade para aprimorar o debate do ensino de filosofia em todo o país. O Observatório também tem deixado sua marca nas mídias sociais. Mantemos presença ativa no site, no Instagram e recentemente em nosso canal do YouTube, contribuindo para a notoriedade e disseminação de informações sobre o ensino de filosofia. Além do mais, em parceria com o programa Residência Pedagógica, organizamos a produção de videoaulas focadas especialmente na preparação dos estudantes da rede pública estadual de Sergipe para o Enem. Neste caso, uma ação coletiva desenvolvida com a Secretaria Estadual de Educação. O OBSEFS continua comprometido em promover e fortalecer o ensino de filosofia, contribuindo para a educação de qualidade e para o desenvolvimento do seu ensino. Junte-se a nós nessa jornada. Visite nosso site e siga-nos nas redes sociais para saber mais sobre nosso trabalho. Juntos, podemos transformar a educação e fortalecer o ensino da filosofia em todo o país. Ok, esse vídeo curto, né, é para fazer uma breve introdução, né, do que é o observatório, né. Como vocês devem ter observado, ele surgiu a partir de um problema real, né, que é o novo ensino médio. Todo mundo aqui está cansado, né, de saber que ele afetou diretamente a filosofia, de forma específica o ensino da filosofia, e embora o impacto imediato aconteça no ensino da filosofia, na educação básica, mas ele afeta também a universidade, né, os cursos de graduação, que formam professores e professoras para a educação básica, mas também a pós-graduação, né, tendo em vista o fato de termos grupos de pesquisa vinculados aos departamentos de filosofia ou até mesmo aos departamentos de educação, que trabalham com a temática do ensino de filosofia, né? A professora Patrícia esteve aí ontem, junto com o professor Silvio, né? Devem certamente ter abordado esse tema. E também, mais recentemente, enfim, né, dois programas de mestrado profissional, né, que têm trabalhado diretamente com a formação continuada de professores e professoras de educação básica, né, que lecionam filosofia, né? Então, essa conquista que nós tivemos em 2008, com o novo ensino médio, isso, em certa medida, afeta toda uma cadeia educacional que tem impactos diretos, repito, não só na educação básica, mas também no ensino superior. Então, por isso que esse é um tema que eu, particularmente, e certamente é a preocupação de todos e todas que estão nos assistindo, né, precisa cada vez mais ficar atentos e atentas, né? Então, o observatório surgiu um pouco dessa demanda, digamos, né? Aí vocês perguntam, mas então o que é que vocês fazem, né? Puxa, concreto. Aí eu peço que compartilhe os slides, né, para os colegas. Pronto. Os slides, não, outro. Pronto, que aqui daqui eu Então, nós temos, como foi mencionado, alguns canais de comunicação, né, que tentam, de alguma forma, dialogar e expor aquilo que nós produzimos, né, aqui na Universidade Federal de Sergipe, né? Lembrando que o nosso principal alvo, quando o assunto é ensino médio, é tentar analisar os impactos dele
aqui na rede estadual de Sergipe, né? Sergipe é um estado pequeno, é o menor estado da federação, então isso, em certa medida, também acaba nos ajudando a fazer essa investigação, né, de forma mais detalhada, né? Então, nós temos um site, né, que já já eu vou mostrar para vocês. Nós temos, né, acho que uns 2 anos para cá, abrimos um canal no Instagram, porque tudo hoje, né, de comunicação de massa, ou quase tudo, está relacionado ao Instagram, as redes sociais, o Instagram de forma mais específica. E mais recentemente, tem pouco mais de um ano, inauguramos um canal no YouTube. Esse meio de comunicação, esse terceiro, ainda está engatinhando, porque aí depende também de recursos humanos, né, não só para produzir e editar material audiovisual, mas também de estar alimentando com certa regularidade a página, né, esse canal no YouTube, que, bom, vocês trabalham também com esse instrumento de comunicação, sabe que não é simples, né, você manter e alimentar com frequência, né, esse canal. Né. Aí eu peço que agora volte lá para a página que tem os sites, que aí eu vou mostrar os sites, né, por favor. Um momento. Sim, sim, pronto. Esse aqui é o nosso site, é um site gratuito, a gente ainda não tem condições financeiras de profissionalizar a página. Nós já tivemos, em um momento, uma bolsista que era do curso de jornalismo, mas o projeto com ela durou pouco tempo, né? Então, o site ainda com uma cara muito amadorismo, né? Do ponto de vista da questão visual, da questão artística, digamos assim, estética do site. Mas aqui a gente procura difundir os textos, né, que nós produzimos e o conteúdo que nós produzimos. Quem alimenta, do ponto de vista das informações de conteúdo, são os bolsistas, né? Então, cada bolsista vinculado ao observatório investiga um determinado campo, né, da reforma, né? Então, o Matheus vai falar daqui a pouco, o Brenda vai falar também daqui a pouco, tem outras pessoas vinculadas, e com uma certa regularidade, quando a pesquisa, digamos assim, já tem algum tipo de maturidade, a gente demanda deles, né, dos bolsistas, hoje são eles, mas já foram outros, né, e outras, a produção de um texto pequeno para a gente estar também minimamente alimentando, né, esse site. O nosso canal no Instagram é o que talvez nos dê mais visibilidade, embora também é um trabalho muito artesanal, feito por pessoas, né, que não são profissionais da área, pelo problema que eu já apresentei antes do site. Alô? Oi, eu estou escutando. Ué, por quê? Tá tudo ok, Sua colega? voz parou de sair. Hã? Alô? Tá tudo ok? Uai. Ih, tá aberto, ele tá com o microfone aberto aqui. Tá tudo ok, colegas? Você tá ouvindo a gente ainda? Tô ouvindo sim. Ué, o que aconteceu? Tá tranquilo? Posso dar prosseguimento? Nossa senhora, cara. Perdeu o som. Ué. Eu tô escutando bem vocês. Fantástico. Posso dar prosseguimento? Oi. Fantástico. Fantástico. Eu tô conseguindo escutar vocês. Mas... Era esse aqui que tava. Acho que teve algum problema. Por ter tá transmitindo nessa tela, não sei.
Acho que deu outro problema técnico. Viu? Pronto, certo que perderam O meu primeiro áudio. lugar que você pôs o dedo foi por aí, e aí parou. Mas mutado, foi mutado. É, Fica mutado no microfone. aqui, ó, ali, ó, esse. O som tá ligado, tá aberto já. Tá conectado certo o som. Aqui, ó. Eu aqui, sabe o quê? Olha aqui antes, não tava? Tá. Tira esse áudio estéreo aí. Volta lá. Nossa senhora, tá? Tira. Eles perderam o áudio lá. Tira de todos, tira de todos. Aí. Agora, não, só coloca aqui, só aqui em cima. Funcionou. Todos conectados. Tira todas essas marcações aí, tira todas. Aí. Bem rico. Vem aqui embaixo, tira de um pro outro agora. Coloca em um. Aí, ó. Agora coloca no outro. Coloca no outro de novo aqui? Não. Não tava no outro? Tava nesse. Tava nesse aqui. Aperta o teste ali. Será que acabou a bateria de alguma coisa aqui embaixo? Deu um barulhinho, né? Eu achei que era do. É melhor não vir. Então, esse chiado daí era da onde? Deu tipo uma sireninha, não foi? Então, sim, eu acho que era a bateria aqui embaixo. A não ser que. Eu tenho uma ideia. Essa tomada É isso? Tem que ligar. Eu não sei, cara. A extensão, cuidado. Isso foi barulho de computador pra mim. Aí. Ó. É isso mesmo. Aí, funciona a bateria ali. Entendi. Voltamos. Tira o eco agora, tira as coisas. Sim, eu tô ciente. Alô? Voltamos. Tenta falar alguma coisa, por favor. Vê se você tá escutando a gente. Alô, você tá escutando a gente? Oi, estou escutando. Voltamos, desculpa. Ai, Deus. Estão escutando aí? Sim, voltamos, perdão. Nada, imagina. Continua, então? Por favor, sinto muito. Nada. Até onde vocês me escutaram? Porque eu fiquei falando e eu não tenho compreensão até onde vocês ouviram. Até o Instagram, você estava falando sobre o Instagram. Pronto, beleza, então, ótimo. Então, obrigado mais uma vez pela colaboração. Eu estava falando do nosso canal, ou da nossa página no Instagram, que é a rede social hoje bastante utilizada, né? Vocês sabem muito bem. Aqui a gente decidiu fazer para ter um contato mais rápido, mais cotidiano, né? E também facilitar a transmissão do material que produzimos, né? Porque, como todo mundo sabe, repito, hoje talvez seja uma das principais redes sociais existentes em nosso país. Então, nós criamos, tem pouco mais, acho que tem uns 2 anos que ele foi criado, né? E aqui nós divulgamos as atividades que nós realizamos, que estão lá no site, publicamos fotos dos eventos, tentamos utilizá-lo de alguma forma possível, né, da melhor forma possível. E nos stories a gente tenta pautar assuntos relacionados, né, ao novo ensino médio, como aconteceu hoje, por exemplo, e vocês têm acompanhado com certa frequência, né, o departamento, o programa do PIB, do Residência Pedagógica, tem acompanhado com certa frequência o trabalho que a gente faz no Instagram. Hoje aconteceu uma audiência no Senado para discutir o novo ensino médio, né? Então a gente também procura compartilhar esse tipo de informação, seja ele da esfera nacional, seja aqui da esfera local, né? E uma vez ou outra, né, atividades do Departamento de Filosofia
produzida pelo corpo docente do Departamento de Filosofia, né? Então, a Semana de Filosofia, por exemplo, ou pelo programa de pós-graduação, né? Que tem professores do Departamento de Filosofia, mas também tem professores de outras instituições, né? Então, o Instagram é esse meio de comunicação mais imediato, digamos assim, mais dinâmico, talvez, né? E o terceiro e último canal, que acho que esse é interessantíssimo, e eu vou já contar uma experiência, né, que nós realizamos com residência pedagógica, é o nosso canal no YouTube. Como eu disse, ele é muito recente, é o mais novo. No ano passado, nós conseguimos uma bolsista do curso de cinema, aqui da UFES. Então, ela tem nos ajudado a fazer a captação e a edição dos vídeos, mas a bolsa dela termina agora, no mês de abril, e eu não sei se eu vou conseguir renovar. Então, se acontecer o mesmo caso que aconteceu com a bolsista de jornalismo, a gente vai voltar para a época do amadorismo, né? Nessa área da edição de vídeos. Mas aqui a gente procura compartilhar as atividades que nós fizemos no YouTube, né? As famosas lives, né? Ou também as atividades que fizemos no Instagram, também relacionadas a algum tipo de discussão. E no ano passado, e nesse ano, nós, em parceria com o programa Residência Pedagógica, aqui do curso de Filosofia, por coincidência ou não, acho que por coincidência, eu estava como coordenador do programa Residência Pedagógica, então isso acabou facilitando, mas essa possibilidade também deixei aberta para o coordenador do programa do PIBID, do curso de Filosofia. Nós produzimos alguns vídeos com base em um levantamento que o Observatório tem feito e mantido atualizado anualmente das questões de filosofia que caem no Enem, ano após ano. Então, pegamos os temas que mais tiveram incidência nas provas do Enem, os filósofos ou filósofas, e a partir dessa seleção, né, ou desse critério de seleção, e também tentando colaborar com a formação dos estudantes vinculados ao programa Residência Pedagógica, no que se refere à produção de videoaulas, né, que hoje é uma realidade para quem trabalha na educação básica e no ensino superior. Nós elaboramos e produzimos, né, roteiro, edição, né, produção e divulgação dos vídeos que eles elaboraram, né? Então, depois, se vocês tiverem tempo, né, disposição e curiosidade, obviamente, né, vocês podem depois dar uma olhada, mas são vídeos também produzidos por estudantes da graduação, no caso específico aqui, vinculados ao programa Residência Pedagógica. Esses vídeos, de forma mais específica, e por isso que eu tenho um certo carinho por eles, pelo trabalho que nós fizemos, eles também foram compartilhados na página da Secretaria Estadual de Educação, através de uma articulação que nós fizemos com a SEDUC. De forma mais específica, é um programa que a SEDUC tem de cursinho que eles chamam de pré-SEDUC, né, que é um curso pré-vestibular que a SEDUC oferta anualmente para os alunos da rede estadual. Então, a ideia nossa, caso consigamos manter essa bolsista, né, do curso de cinema, ou alguém do curso de cinema, é que, ao longo desse ano, né, de 2024, nós consigamos produzir mais vídeos, feito esses, né, já produzidos, são 9 vídeos, para disponibilizá-los para os estudantes, né, tendo como foco a divulgação para os estudantes da rede pública estadual, mas também, obviamente, como está no YouTube, esses vídeos são acessados livremente por qualquer pessoa. Então, esses canais de comunicação têm essas funções, né, de divulgar os textos produzidos pelos alunos, né, os bolsistas, divulgar também nossos eventos, que nós produzimos muitos eventos aqui no curso de Filosofia. Esses eventos têm como público-alvo os estudantes de graduação, pós-graduação e professores da educação básica. Nós sempre convidamos professores de educação básica. Temos uma lista, né, razoável de contatos desses professores. Ainda em parceria com Residência Pedagógica, nós realizamos, ano passado,
2022, 2023, o período de vigência, né, do RP, né, que está terminando agora também. Né. Nós realizamos também cursos, né, de capacitação, né, então teve estudante do Residência Pedagógica que ministrou, né, aulas, né, digamos assim, para os estudantes vinculados ao programa Residência Pedagógica. Né. Matheus, por exemplo, né, fez um estudo sobre o PNLD, né, ele chegou a proferir uma exposição para os alunos do Residência e outros bolsistas, né, vinculados à Residência Pedagógica, e também acaba, né, além dessa tarefa de ensino e pesquisa, acaba sendo também uma ação de extensão por conta das atividades que desenvolvemos para o público, seja o público aqui de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, de forma mais específica, ou atividades com pretensão nacional, quando nós realizamos nesses dois canais, né, ou no YouTube ou no nosso Instagram. E antes de finalizar, para passar para os colegas, eu queria, aí agora eu peço que volte para a apresentação dos slides. Pronto. Vou falar do nosso grande último projeto que nós realizamos agora, no início do mês passado, porque essas atividades, elas dependem de recursos, né? Então, a gente tem, além dos bolsistas do PIBIC, né, tem estudantes aqui no programa de pós-graduação de filosofia, com foco na área de ensino de filosofia, né, foi dito o meu vínculo com o programa da Federal do Pernambuco, mais especificamente com o Prof. Filo, de Pernambuco, então tem estudantes lá também, né, que colaboram, né, a nível de mestrado com o trabalho que nós desenvolvemos aqui de forma articulada, né, mas também, de vez em quando, né, nós temos a ousadia de publicar, de submeter projetos para os editais. Né? Então, o próprio observatório surgiu, né, como narrou o vídeo, né, de uma possibilidade criada pela Agência Estadual de Fomento, né, que é a FAPTEC, que acabou daí institucionalizando o observatório. No ano passado, nós conseguimos, além dos PIBICs ofertados pela UFES, conseguimos também, que a Bolsa que Brena está usufruindo, né, mais uma bolsa de PIBIC, agora também da FAPTEC. E no ano passado, um de forma isolada e outra de forma coletiva, né, nós conseguimos ser contemplados com 2 editais universais. O edital universal do CNPq, né, esse em rede, tem como foco o novo ensino médio, mas aí é um projeto articulado com outras instituições, são 17 instituições de ensino superior, né, 17 grupos de pesquisa do país inteiro, não só de filosofia, mas de história, sociologia e geografia. Esse edital está em vigência, né, o edital universal do CNPq. E o segundo edital, esse foi de forma isolada, foi para a realização de evento, que foi o PAEP Educação Básica, que foi a primeira vez que teve, no ano passado, já agora no governo Lula, e o nosso projeto foi um dos beneficiados, digamos assim, com esse projeto, e por conta desse financiamento realizamos, no mês passado, o Encontro Nordestino de Ensino de Filosofia, que teve pessoas do Nordeste inteiro, dos 9 estados, teve colegas também de outros estados da federação, além dos estados do Nordeste, trouxemos pesquisadores do Nordeste, de outros estados, inclusive do exterior, para cá. Estamos naquela fase final da prestação de contas, né? Quem já organizou o edital, participou do edital de PAEP ou similares, sabe que acho que é uma fase mais tensa possível que tem, mas estamos nessa época, né, da prestação de contas. Teve em torno de 200 pessoas participando do evento aqui na UFES, que também foi um desafio para a gente, né? Por conta de vários motivos, foi um evento 100% presencial, né? E estamos também, além dessa questão mais formal da prestação de contas, devemos estar publicando até o final agora de maio, ou até o início de maio, final de maio, assim, no próximo mês, os vídeos das conferências. Foram 3 conferências, né, que aconteceram à noite, inclusive com o professor Silvio Galo, né, que esteve aí ontem com vocês.
ele também esteve aqui com a gente. E ao longo do ano nós devemos ainda publicar 2 dossiês, com resumos e com textos completos, formato de artigo, fruto também desse evento. Então, mais ou menos esse é o trabalho que nós estamos realizando. Enfim, é um trabalho que particularmente me dá muito prazer em realizá-lo. É cansativo, mas eu me divirto muito com ele. E, enfim, né, a gente depois vou passar aqui para Matheus e depois para a Brena. E, obviamente, a ideia aqui é a gente trocar ideias com vocês, né, de Lavras, do curso de filosofia, da graduação, do mestrado, os colegas, né, do corpo docente que estão presentes também nessa atividade, para estreitar as relações, né, institucionais e acadêmicas, né, de 2 universidades, de 2 cursos, né, que tem muita particularidade, muitas semelhanças, melhor dizendo, né. Então, Matheus, agradeço e passo já de imediato para Matheus aí fazer um breve relato também da experiência dele. Vocês me ouvem? Sim. Pronto. Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos e a todas. É uma imensa satisfação, né, contar com a presença de todos. Né, eu queria, primeiramente, agradecer, né, pelo convite da universidade, né, de poder compartilhar um pouco da experiência que eu tive com o Observatório, o BIBIC e com o professor Christian como orientador, né. Então, como que começou, assim, despertou meu interesse, né, para poder estudar o ensino da filosofia, principalmente em relação às mudanças do novo ensino médio. Por ironia do destino, né, primeiro surgiu no programa de iniciação à docência, né, lá em 2020, quando entrei na graduação. Então, um dos meus professores da escola que eu fiquei, né, para poder prosseguir com o programa, ele, nas primeiras reuniões, já queria discutir sobre a BNCC. E aí eu fiquei me questionando, né, mas o que seria a BNCC, né, afinal, né? E aí a gente discutiu e tudo mais, e no decorrer da graduação, quando houve a abertura da seleção, né, de demonstrar interesse nas pesquisas, né, eu vi que tinha o do professor Christian. Eu não conhecia ele ainda, né, eu só tinha conhecido ele na aula inaugural, de maneira remota, inclusive, e aí eu demonstrei interesse, a gente entrou em contato e ele me incorporou, né, no grupo de pesquisa, de filosofia da educação, e também do ensino de filosofia, que é o que eu queria realmente me aprofundar e entender em relação a esses impactos que a filosofia estava sofrendo em relação ao novo ensino médio. E aí, em primeiro momento, né, na minha primeiro ano de pesquisa, eu fiquei encarregado de investigar a presença da filosofia, especificamente no PNLD, no Programa Nacional do Livro Didático. Né, nessa primeira edição foram aprovados 14 livros na área de ciências humanas. Né, para quem não sabe, né, a filosofia ela acabou sendo incorporada na área de conhecimento de ciências humanas e sociais aplicadas. E, com isso, o PNLD também foi incorporado nesse sentido, nessas mudanças. Então, a minha responsabilidade foi tentar investigar como que a filosofia ela acabou sendo integrada nessa nova formação do livro didático. E, a partir daí, a partir das análises do livro, eu pude extrair algumas reflexões em conjunto com o professor Christian, e aí eu acabei construindo alguns textos que foram publicados no Observatório, né? Recomendo que vocês leiam também, porque são muito bons, comentando o que é o PNLD, né? Quais foram os principais impactos que a filosofia sofreu com o livro didático. Um deles, por exemplo, foi a questão que o livro agora ele segue um processo interdisciplinar, e a filosofia nesse conjunto, né, com as disciplinas, ela acabou sendo diluída. E, com isso, ela
de certa forma, perdeu a sua essência, assim, como filosofia, como conteúdo filosófico, melhor dizendo. Então, levou basicamente um ano para poder analisar esses livros, né? E essa foi praticamente a parte da minha pesquisa de primeiro ano, né, do BIBIC. Na segunda etapa, foi voltado mais para algumas entrevistas, né, com alguns professores e professoras que implementaram um novo ensino médio aqui em Sergipe. Então, foi conversado com o professor, algumas pessoas que poderiam iniciar essa entrevista. Uma delas, por exemplo, foi a professora Ana Messia, que ela foi a redatora da BNCC daqui de Humanas. E também eu cito também a professora Fernanda, que ela foi a coordenadora da área de Humanas da BNCC. Bom, basicamente, assim, em resumo, esse foi o meu primeiro ano como bolsista, né, BIBIC. Agora, nesse momento, eu estou no meu segundo ano, eu optei por continuar com o professor Christian. Em primeiro momento, eu já analisei, por exemplo, os itinerários formativos, né, em relação à cartilha, que a SEDUC produziu em parceria com o NGET, que é o Núcleo de Gestor de Tempo Integral, para verificar como que essas cartilhas, né, esses documentos de sugestão para ser colocado, para ser apresentado às escolas, como que a filosofia estava inserida nisso. Então, a partir daí, a partir da conclusão dessa análise, eu também produzi um texto que foi publicado recentemente, se eu não estiver enganado, foi em dezembro, mais ou menos. Recomendo que vocês também leiam. E, após a conclusão dessa parte, agora eu estou encarregado de poder analisar as matrizes curriculares das escolas particulares daqui de Sergipe, né, que a gente também tem esforços para tentar analisar essas matrizes. Então, basicamente, seria essa a minha experiência, né, desde do programa de iniciação à docência, né, que eu percebi que não adianta a gente da graduação só entrar e receber conteúdo nas aulas, é importante a gente também participar de eventos, e programas, e pesquisa, e tentar entender também como que funciona a política do ensino médio, principalmente da filosofia, né, para quem está iniciando na graduação, eu acho fundamental. Então, basicamente é isso, colegas, que eu queria compartilhar com vocês. É isso. Ok, Matheus, eu agradeço. Pronto, passar agora para a Brena. Boa noite. Como o Christian me apresentou, meu nome é Brena. Eu sou bolsista da Fabtech Sergipe. E como o Christian falou, eu estou no meu último período no curso de filosofia. E eu só fiquei um ano como bolsista da Fabtech e também só um ano com o Christian. Eu comecei a pesquisar o ensino de filosofia no último ano do meu curso e só durante um ano. A minha pesquisa consiste nos itinerários formativos. Eu investigo nos currículos referenciais a presença da filosofia nos itinerários formativos. Primeiramente, o que são os currículos referenciais? Cada estado tem um currículo e nesse currículo o estado elabora o que ele quer que seja ensinado no ensino médio. Também tem o currículo referencial do ensino fundamental, da educação infantil, mas a minha pesquisa é só no ensino médio. E o estado elabora o que ele quer que seja aplicado no ensino médio, quais são os conteúdos. E esse currículo referencial, ele não é obrigatório, não é uma normativa, como a BNCC, é um documento orientador que muitas vezes as escolas acabam esquecendo e só seguindo a BNCC, que é um documento normativo. Então, minha pesquisa, como eu falei, consiste só nos itinerários formativos. Eu não analisei somente um itinerário formativo de Sergipe, eu peguei e analisei a presença da filosofia em todos os currículos de todos os estados brasileiros.
eu pesquisei, primeiramente, a minha pesquisa durou mais tempo na região Nordeste e depois eu fui passando para os outros estados. Na região Nordeste, foi bastante parecido com o itinerário formativo de Sergipe, que consistiu principalmente em assuntos de filosofia ligados à ética, à política, à cidadania. São esses conteúdos que são praticamente se repetem em todos, mas tem alguns estados que eles aparecem menos. Mas ética, política, deixa eu ver mais o que, cidadania, direitos humanos, são os conteúdos que mais aparecem nos itinerários. E os conteúdos que menos aparecem durante minha análise foi metafísica, lógica, pelo menos nos itinerários formativos, que foi a única parte que eu analisei. São os conteúdos que menos aparecem, metafísica e lógica. Então, minha pesquisa consistiu nisso, em analisar a presença da filosofia nos itinerários formativos, e com isso eu fiz uma análise quantitativa e também qualitativa, que eu faço um gráfico, que não vai dar para me apresentar aqui, porque eu não me preparei muito, que eu analiso quais são os conteúdos que mais aparecem e os que menos aparecem. Minha pesquisa consistiu nisso e é só isso. Qualquer dúvida eu posso tirar. É isso. Pronto, muito bem, Brena, obrigado. Agradeço também a Matheus. E antes de finalizar, colegas, para passar aí, para também ouvi-los, né? Ouvi-las, eu queria pedir mais uma vez a ajuda aí dos colegas que estão aí em Lavras, para compartilhar os slides, para irmos finalmente aqui. Pronto. O trabalho que a gente tem feito aqui, né, enfim, foi dito no vídeo muito rapidamente, né, meio cortou um pouco na hora da edição do vídeo, né, não sei se vocês perceberam, mas desde acho que setembro, outubro do ano passado, nós recebemos um convite para participar de um coletivo em defesa do ensino médio de qualidade, que além do nosso observatório tem figuras públicas, né, importantíssimas hoje no debate educacional do país, né, e desde então a gente tem, de forma articulada, né, e colegiada, tentado intervir nas discussões em torno do novo ensino médio, né. Então, foi assim, no final do ano passado, quando o projeto de lei 5230 foi apresentado pelo Ministério da Educação e apreciado na Câmara dos Deputados, e tem sido assim também esse ano, né, quando o projeto, após a aprovação na Câmara dos Deputados, foi encaminhado para o Senado, onde se encontra hoje, né. Hoje mesmo teve uma audiência, como eu disse, né, foi transmitida pela TV Senado através do YouTube, está disponível, quem puder assistir depois, fica a dica. Nós emitimos hoje mais uma nota pública. Essa nota pública tem alguns signatários, a ANPOF, né, nossa associação de pós-graduação, é uma dessas entidades signatárias desse documento. Quem nos representou, né, nessa audiência pública foi o professor Daniel Cara, né, que atualmente é professor da Faculdade de Educação da USP, e isso também tem sido um importante espaço de articulação, né, para o nosso observatório, tendo em vista o leque, né, de componentes que fazem parte desse coletivo, né. E eu queria, antes de finalizar, né, já foi dito aí na minha apresentação, eu sempre fico encabulado com essas apresentações, né, feitas com base no currículo Lattes, né? Mas, enfim, eu tenho que me acostumar com isso. É que no ano passado, né, foi lançado um livro autoral, que é algo também muito difícil, né, nos dias atuais, né,
para discutir esse novo ensino médio, né? Claro que ele ainda foi feito, ele foi feito ainda no contexto antes do governo Lula, né? Porque ele foi publicado no início do ano passado, então não teve essas discussões, ele não reflete as discussões que aconteceram de 2023 para cá, mas isso já fica o desafio para mim, fazer uma edição revisada. Mas serve para a gente também pensar mais conceitualmente falando o que significa termos como projeto de vida, interdisciplinaridade, né, transdisciplinaridade, competências e habilidades, enfim, conceitos, flexibilidade, conceitos que aparecem na discussão do novo ensino médio, elementos das pesquisas desenvolvidas ao longo desse período do observatório, né, obviamente repercutiram na produção desse livro, né? Então, acho que para a gente que trabalha com o ensino da filosofia, né, de forma direta ou indireta, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, né, acho que é um material importante de consulta, né, para a gente tentar entender o que é que está acontecendo de transformação. E, independentemente do que venha acontecer na votação do Senado, muitos dos elementos contidos nessa obra serão mantidos. Então, essa ideia de projeto de vida, habilidades e competências, a filosofia como disciplinaridade ou interdisciplinaridade, já que ela está aparecendo como área de inserida em uma área de conhecimento, enfim, questões como essas, né, serão preservadas, além do debate histórico que a gente faz para tentar contextualizar a mudança, né, do novo ensino médio, da mudança que provocou, melhor dizendo, o novo ensino médio. Então, era isso, colegas, que eu queria inicialmente compartilhar, tá, para todos vocês, nessa primeira aparição, digamos assim, e no meu nome, do nome de Brena e de Matheus, a gente agradece mais uma vez o convite e estamos abertos aí para, de fato, que acho que esse é o objetivo principal desse encontro, dialogarmos acerca, né, das experiências do PIB de residência pedagógica e do nosso observatório aqui da Federal do Sergipe, do ensino de filosofia. Obrigado. Muito obrigado, Christian, Matheus e Breno, né, pela fala, pelas apresentações. Eu acho que assim é fundamental, né? A ideia aqui hoje é ser um diálogo mesmo, uma conversa, uma troca de experiência. E acho que é fundamental esse diálogo entre, né, os programas de diferentes estados do Brasil, né, de PIBID, IRP, né, de filosofia, para a gente poder conhecer quem está trabalhando ali com o mesmo assunto, né, quais atividades estão sendo desenvolvidas. E a gente vê que a gente tem muitas atividades, né, semelhantes, e até uma coisa que a gente está tentando fazer nesse edital é trazer uma continuidade, né, dos programas. Então, a gente criou roteiros, né, descrevendo as atividades com objetivo, justificativa, para que os próximos editais possam pegar esse trabalho e seja um trabalho contínuo, né? Então, é interessante o que vocês fazem, por exemplo, com o site, né, com o YouTube, Instagram, é algo que serve de registro, claro, além das pesquisas, dos textos e publicações, que vão servindo para a gente ter esse diálogo e ter essa continuidade dos programas. Então, agora eu abro aqui para o auditório, caso alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário. Boa noite. Primeiramente, vou agradecer pela apresentação de vocês. Muito feliz em terem aceitado o convite. E você, professor Christian, você comentou, principalmente, o Túlio falou agora também do YouTube, e eu fiquei muito interessado nessa técnica, né, nesse movimento que vocês fazem pelo YouTube. Só que eu fiquei um pouco curioso de como vocês fazem essa seleção de conteúdos, principalmente sobre o que você falou do Enem. Como, por exemplo, fazer a análise do Enem
E aí, como que vocês selecionariam um conteúdo que vá totalmente de encontro ao Enem, sabendo que tem variação de pergunta, tem variação de filósofo, enfim, eu queria saber como que vocês selecionam o melhor conteúdo, ou que pelo menos vá ter um impacto maior para vocês fazerem esses vídeos. Obrigado. Opa! Eu só peço que as pessoas se identifiquem, porque eu já não estou conseguindo ver direito o que está falando. Eu estou aqui. Meu nome é Henrique. Opa! Qual que é o nome? Henrico. Henrique. Henrico. Henrico. Eu gostei desse dedo aí, só faltou a setinha, né? Só nariz palhaço, só. Mas agradeço, colegas, pela preocupação. Respondo logo, já... Pode ser? Vocês que decidem aí. Uma pergunta de cabeça, fazer mais uma pergunta. Boa noite. Eu queria... Renato, estou na coordenação da residência pedagógica. Eu queria inicialmente agradecer, né, o Christian, o Matheus e a Brena, parabenizar pelo observatório. E a minha pergunta vai no seguinte sentido, um pouco a partir da fala do Matheus e também quando o Túlio apresentou, né, o currículo do professor Christian, em relação à avaliação do PNLD 2021. Eu queria que, se vocês pudessem, desenvolvessem um pouco mais essa questão da presença ou da ausência, né, da filosofia nesse PNLD de 2021, tendo em vista essa nova configuração por área, né, e não mais disciplinar. Eu digo isso porque um pouco o retorno, né, que a gente teve dos professores aqui ligado à residência pedagógica é de que foi uma presença um pouco miúda, marginal, né, da filosofia, e talvez isso tenha tido alguma repercussão, né, porque recentemente o MEC voltou atrás em relação a isso, né? Na minuta do PNLD 2024, que vai funcionar de 2026 até 2029, eu acho, eles voltam, né, para as disciplinas, né, só que agora num formato de coleção, né? Então vai ter, no caso das ciências humanas, filosofia, sociologia, história e geografia como disciplinas, como livros separados, volumes únicos, mas ligados, não sei ainda de que forma, a uma coleção, né, de ciências humanas. Então, se vocês puderem desenvolver um pouco essa, como eu disse, presença ou ausência da filosofia nesse PNLD 2021. Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, meu nome é Adriano, eu sou integrante do PIBID também, eu estou aqui. A minha dúvida é relacionada ao último assunto que foi comentado da Lei 52/3023, porque já foi aprovado pelo Congresso e você disse que já teve uma audiência no Senado, né, que foi hoje. Então, a dúvida é a seguinte, já é possível saber, em se tratando que a carga horária é 2.400 horas da FGB e 600 horas dos itinerários formativos, como que vai ficar a filosofia? Que hoje eu sei que os professores que atuam no ensino médio, ele tem a oportunidade de ensinar filosofia uma vez por semana. Pelo que eu observo aqui dos professores supervisores do PIBID, a carga horária está sendo essa, uma aula por semana. Por exemplo, uma aula para o primeiro ano, uma aula para o segundo e uma aula para o terceiro. Já é possível já identificar nessa 52/3023 que esse cenário vai mudar na questão dos professores de filosofia do ensino médio aumentando a carga horária, 2 ou não sei quantas aulas a mais do contexto atual? Acho que podemos fechar essa rodada, depois a gente
Abre de novo. Vamos lá. Primeiro, Henrico, não é isso? O da setinha. Não, Henrico, qual foi o critério? Eu tentei, né? Bom, tentei, né? O que é que nós realizamos anualmente? Desde que o observatório foi criado, mas eu já fazia isso, enfim, por ossos do ofício, digamos. A gente pega o que é que caiu de filosofia no ENAD, ou no Enem? X questões. O que é que cada questão apresenta? Do ponto de vista histórico e do ponto de vista temático. E a terceira coluna seria se tem algum texto, alguma referência bibliográfica mencionando. Então, vamos supor, cai lá um texto de Aristóteles da Ética Nicômaco. Então, daí a gente já faz o raio-x da questão, né? O filósofo, o tempo histórico, o tema e a referência citada. Pronto, a gente faz esse mapeamento com todas as questões, ano por ano. A partir dessas informações, a gente faz o cruzamento. E aí, detecta. Vou citar um exemplo de um filósofo que cai muito, né? Ou que tem muita incidência nas questões do vestibular, né? O próprio Aristóteles. A gente não conseguiu gravar Aristóteles. Mas, por exemplo, Aristóteles tem uma obra que contempla vários campos da filosofia. Mas quando você vai ver no Enem, o que é que cai mais? É estética? Não. Então, a gente pega aquela parte que cai mais. Isso serve para os outros, né? O filósofo que eu estudo e que tem um colega meu aí no departamento aí de filosofia, que é o professor Flávio, que também estuda, né, que é John Locke, né? John Locke tem uma obra bastante diversificada do ponto de vista temático. Mas o que é que cai de John Locke? Né? É a parte da epistemologia, da filosofia política, né, da educação, enfim, da ética, né? Então a gente faz esse mapeamento e a partir desse mapeamento a gente seleciona ou o tema ou os temas que cada filósofo, né, que cada vídeo deve tratar, né? Esse levantamento, a gente, como eu disse, a gente está atualizando anualmente e disponibiliza na nossa página. Então, quem tiver curiosidade, interesse, é informação pública, né? Gratuita, como diz o povo, 0800, né? Aqui em Sergipe, eu esqueci de mencionar na época, mas foi bom sua pergunta, porque eu aproveito. Esse pré-vestibular da SEDUC, né? Durante alguns anos, os elaboradores do material que a SEDUC fornece para os estudantes, né? Eles utilizaram esse levantamento para poder montar as apostilas, né? Então, assim, que é mais uma parceria, né, que a gente estabeleceu aqui com a SEDUC, quando era possível. Então, esse tipo de coisa, né? O tema do PNLD, eu vou pedir para Matheus dar mais detalhes, né, do raio-x, mas, assim, Renato, o que é que eu posso dizer, né? Aquele PNLD que nós conhecemos até 2018 não existe mais, e eu tenho a impressão que não vai existir mais. Então, nós que trabalhamos com formação de professores, a partir do novo ensino médio para frente, né, independentemente do que venha acontecer com a votação, nós temos que pensar mais do que nunca o ensino da filosofia, as suas características, os seus aspectos peculiares, digamos assim, mas de forma associada com as humanidades, pelo menos. Porque isso vai impactar nos materiais didáticos, de forma específica, no livro didático, que é o PNLD, que é o que é distribuído gratuitamente para os estudantes das escolas públicas, né? Então, esse é um dado que, enfim, eu tenho a sensação que vai ser a linha norteadora das próximas políticas públicas. Já está sendo dessa, com os problemas que existem, né, com as críticas que eu faço e muitas pessoas fazem, mas que pode vir aí com a votação que está para acontecer no Senado, né? E a minuta, eu não tive a oportunidade ainda de parar para lê-la, mas eu já escutei comentários tipo o seu, professor Renato, e todo mundo está dizendo isso, né, que voltou a ser disciplinar, né, mas na perspectiva das áreas. Então, essa é a ideia, né? O aspecto específico da filosofia, mas inserido
numa perspectiva interdisciplinar, pensando na área de humanas. Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto é que, de fato, você considerando os objetos do atual PNLD, né, o primeiro objeto, que é o projeto integrador, você espreme os livros, eu falo isso porque eu também fui avaliador, né, dos 3 projetos, dos 3 objetos, você não sai nada, né, de filosofia. É mais metodologia. É um livro pautado mais na produção na realização de atividades práticas, que é o cerne do novo ensino médio atualmente são as metodologias, a metodologia ativa, né, a aprendizagem ativa e a metodologia ativa. O objeto 2, que é o que mais se aproxima do antigo formato de livro. Mas, como você bem identificou e todo mundo sabe, ele é por área de conhecimento. Tem mais o livro de filosofia, como tinha até o PNLD 18. Mas, mesmo no livro desse formato, tem, a depender da forma como ele é organizado, se é por capítulo, unidades, enfim, né, é necessário, isso o edital demandou das editoras, né, que submeteram livros, obras, indicar o componente mais próximo, digamos assim, dentro da área de humanas, para ser trabalhado, aquele determinado conteúdo, né? Justamente para aquele tema que norteia toda a obra, né, todo o volume, está conectado, né, geografia, história, sociologia e filosofia. E esse PNLD atual, que está em vigência, tem uma curiosidade, que é um livro destinado aos professores e professoras, que é o livro de formação continuada. Esse livro de formação continuada, que não tinha nas edições anteriores do PNLD, pelo menos da última década para cá, né, quando a filosofia entrou no PNLD em 2012, esses livros são disciplinares. Então, o livro do professor de filosofia é o livro para o professor, professora de sociologia, geografia e história. Então, com qual objetivo? Tentando orientá-los ou orientá-las a trabalhar com o novo ensino médio. Então, esse PNLD ele é muito peculiar se nós compararmos as edições anteriores. Agora, repito, a gente precisa, no que se refere à produção de material didático, e aí eu insiro o livro didático, que a filosofia tem a sua especificidade, mas ela também precisa, né, quando pensarmos em sala de aula, pensarmos possibilidades de dialogar, né, com as humanidades no primeiro momento, mas também com as outras áreas do conhecimento. Inclusive, o PNLD atual tem um livro que é As Humanidades Dialogando com a Matemática, que é algo inédito na história do PNLD. E, por fim, antes de passar para Matheus, como fica a filosofia com essa legislação que está sendo apreciada pelos senadores e senadoras? De fato, Adriano, teve ampliação da carga horária. Hoje, a Lei 13.415 estabelece 1.800 horas para a formação geral básica. O texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados ampliou para 2.400 horas, o que é uma conquista importante, né? Porque se você pega essas 600 horas adicionadas à formação geral básica e divide por 3 anos, você vai ter 200 horas. Como o ano letivo, né, tem 200 dias, então, em média, fazendo uma conta muito simples, matemático, você vai ter 1 hora a mais de conteúdos científicos, humanísticos, filosóficos, potencialmente disponíveis para serem ensinados. Por que é que eu falo potencialmente? Porque aí vem o outro grande problema, que é o problema que até agora não há solução. Né? E aí eu já vou dialogar de forma mais direta com sua pergunta. Né? Qual é o problema? Isso vai depender dos estados, como já acontece hoje. Então, você citou o caso de Minas, a carga horária de Minas Gerais. Mas se você andar um pouquinho mais para o sul de Lavras, você vai cruzar a fronteira e vai chegar em São Paulo. A carga horária da rede estadual de São Paulo é outra. Se você pegar um avião, atravessar o estado de Minas, da Bahia, você vai dar aqui em Aracaju. A carga horária destinada à filosofia no referencial curricular de filosofia aqui de Sergipe, da rede estadual, já é outra carga horária.
Então, o que é que você tem? Você tem distintas cargas horárias de acordo com as redes estaduais. Como tinha também antes, né? Você tinha estados com 2 horas semanais e estados com 1 hora semanal. Então, isso é um problema. Por quê? Porque a legislação educacional brasileira, desde sempre, historicamente, determina que isso é uma atribuição dos estados, determinar a carga horária. Por isso que foi importante aumentar o pleito, ou aumentar a carga horária para a formação geral básica, porque aí aumenta o nosso poder de barganha, digamos assim, para pressionar para ter mais carga horária de filosofia nos currículos estaduais. Agora, o que é que pode nos dar uma diretriz, digamos assim, mais concreta em direção a esse pleito nosso? 2 componentes, que é o que está sendo, inclusive, pautado hoje nas discussões no Senado Federal, algo que a Câmara não fez, a Câmara dos Deputados, desculpa. Né? Primeiro, é que as áreas do conhecimento delimitem o que deve ser ensinado. Então, por exemplo, humanas, tem lá, ciências humanas e sociais aplicadas. O que significa ciências humanas e sociais aplicadas? A lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados não discrimina isso. Então, precisa dizer que ciências humanas e sociais aplicadas atualmente significa componentes de filosofia, sociologia, história e geografia. Isso serve para ciências naturais, serve para linguagens, porque linguagem não é só português, é inglês, espanhol, artes e educação física e matemática. Então, esse é o primeiro movimento, né? Porque aí você garante o aspecto disciplinar dentro da interdisciplinaridade que a área permite. Né? Hoje você só tem a interdisciplinaridade de cada área do conhecimento. E o segundo movimento é fazer com que esses componentes que compõem cada área do conhecimento sejam obrigatórios na formação geral básica, algo que também não existe no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, essas 2 emendas, digamos assim, precisam ser aprovadas pelos senadores e senadoras. O coletivo que eu mencionei, esse coletivo em defesa do ensino médio de qualidade, através de articulação feita com senadores e com a própria relatora do projeto, que é a senadora Dorinha, apresentou uma emenda para tentar contemplar essas 2 preocupações. Vamos ver se vai ser acatada pela maioria dos senadores e senadoras. Caso sendo acatada, né, ou seja, sendo aprovada, provavelmente volta para a Câmara, né, porque é um voto diferente daquilo que foi aprovado pela Câmara, e aí vai ser outra discussão com o relator da Câmara, com o presidente da Câmara, para que essa decisão do Senado não seja novamente alterada pelos deputados. Mas esse é o trâmite, né? É o trâmite formal do processo legislativo. Por isso que é importante a gente pressionar pelas mudanças, né, que os senadores precisam fazer no texto, né, aprovado na Câmara dos Deputados. E por isso que a audiência hoje foi importante. E vai ter outra quinta-feira. E por isso que, mais uma vez, eu reforço a leitura dessa nota técnica, porque aí vocês podem ter visualizar melhor o que é que está sendo, né, reivindicado, digamos assim. Bom, acho que eu tentei dialogar com as 3 perguntas, mas acho que o Matheus também tem mais elementos aí para acrescentar. E obrigado por elas também. Né? Bem, comentando um pouco sobre a pergunta do professor, bom, se baseando muito na análise que eu fiz do PNLD, detalhando um pouco mais, a partir da conclusão dela, eu pude constatar, né, que, em primeiro lugar, como eu tinha falado antes, o livro ele busca uma certa interdisciplinaridade. A proposta do livro é essa, e também uma transversalidade. Então, essa é a proposta do livro. Agora, quando a gente vai averiguar esses livros com maiores detalhes, a gente não consegue realmente perceber essa interdisciplinaridade. O que acontece é que, de fato,
os livros, em primeiro momento, as disciplinas, elas são direcionadas para certos capítulos. E, a partir disso, não tem um diálogo muito bem estabelecido entre as disciplinas. É como você falou também no começo, que os livros eles têm uma coleção, né? É bom reforçar que a minha análise desses livros são do objeto 2, como o professor tinha falado, né? Tem certos objetos, e o objeto 2 é o que mais se aproxima dos livros que a gente tinha, né, até o PNLD 2018. Nessa edição mudou totalmente, que é por área do conhecimento. Então, tem essas coleções, que são 6, né, quer dizer, são 6 volumes de uma coleção. Isso não implica dizer que eles devem ser trabalhados de maneira sequencial, eles são autocontidos, e em cada volume é desenvolvido um certo tema, né? Os livros, eles são bastante divididos em temáticas, né? A própria capa do livro, né, o título, o subtítulo já informam, né? Natureza, sociedade, tecnologia, trabalho. Então, esses temas que vai guiar todo o percurso do livro. Então, de algum modo, eles estão organizados dessa forma. E como que está a filosofia nisso tudo? É que ela está diluída. Não existe um diálogo. Primeiro, que não tem uma interdisciplinaridade eficaz entre as disciplinas. E segundo, a filosofia ela é diminuída em relação às suas especificidades, que seriam as áreas que formam o pensamento filosófico. Por exemplo, estética, lógica e até metafísica, eu posso citar, elas não aparecem com tanta frequência, pelo que eu pude analisar nesses 14 livros. Agora, por outro lado, como eu vou citar sobre ética e filosofia política e epistemologia, são as áreas que são as áreas mais bem trabalhadas entre esses conteúdos. Isso eu posso garantir. Então, basicamente, e um outro detalhe que eu lembrei agora, é uma coisa que nos livros anteriores tinha muita presença de escritores, né, consagrados, né, na participação da elaboração desses materiais. Por exemplo, o professor Silvio Galo, que teve com vocês ontem, ele já participou de vários livros, né, da construção de vários livros. Dessa edição do PNLD, por exemplo, ele não participa de nenhum. E um outro detalhe que é mais curioso, né, que, de acordo com as conversas que eu tive com o professor Christian ao longo da análise, é que, pelo menos, desses 14 livros, 7 não têm a participação direta de, pelo menos, um escritor, uma professora que tenha formação em filosofia. Então, isso implica dizer que os conteúdos eles vão, sim, ser afetados, principalmente o de filosofia, já que não tem esses escritores e professores. Então, isso mostra que teve um certo descaso, né, com os conteúdos de filosofia nesses materiais, pelo que eu pude constatar. Basicamente, esse é o ponto que eu queria comentar a respeito do PNLD. Alguém mais gostaria de fazer uma dúvida, um comentário? Bom, acho que podemos, né, tirar algumas dúvidas aqui, estabelecer um diálogo. Acredito que foi muito produtivo e também pode ser assim um passo, né, inicial para a gente também continuar dialogando e vendo os materiais do observatório, e também para vocês conhecerem um pouco mais das nossas atividades, né? E a gente está, inclusive, vocês comentaram do livro, né? A gente também está com um projeto aqui do PIB de residência pedagógica de a gente fazer um livro, também colocar, né, coisas que a gente está trabalhando nesse evento, que é o primeiro, e a gente pretende que continue. Então, gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho e agradecer pela disponibilidade de estarem aqui com a gente, e tomara que vocês também compareçam aí nas próximas edições.
Se caso ninguém mais tiver algum comentário, alguma dúvida, ou também se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa aí. Mas eu acho que é isso. Bom, não sei se é momento para fazer agradecimentos, mas no meu nome, no nome de Matheus e Breno, agradecer, colegas, o convite, mais uma vez. Eu não sei se também o que a gente falou, né, vai de alguma forma ajudá-los, né, ajudá-las na experiência de vocês aí em Lavras, mas dizer que nós estamos aqui abertos também para ouvi-los, né, e para ajudar no que for possível, né? Como eu mencionei, muitas coisas dependem de recursos materiais, recursos humanos. Então, se hoje eu tenho 2 bolsistas ou mais alguns outros, né, eu posso não ter daqui a 6 meses, né? Os colegas professores aí do departamento sabem que nem sempre a gente tem bolsas do PIBIC disponíveis, né, ou tem editais de agências de fomento abertos para poder pleitear recursos, pleitear equipamentos, né, poder participar ou organizar eventos, né, sediar eventos, né, feito esse que vocês estão organizando, feito o que a gente organizou aqui, os próprios programas de pós-graduação também, né, podem ser parceiros importantes para essa discussão. A gente tem dito aqui muito para os nossos colegas de departamento, que também são colegas nossos, né, do programa, a importância dessa relação, né, não só da pós-graduação com a graduação, mas também da pós-graduação com a educação básica. Então, por exemplo, muitos de nossos estudantes da pós-graduação, tanto no mestrado como no doutorado, são professores da educação básica, são professores que estão na rede estadual de ensino ou na rede particular, aqui de Sergipe, né, nos institutos federais, aqui de Sergipe, de Alagoas, da Bahia, são estados vizinhos. Então, isso também ajuda a fazer essa relação, né? E os programas, né? Eu até fico um pouco diferente do ponto de vista do meu ânimo quando eu falo dos programas, né, tanto do PIBID e do Residência Pedagógica. Eu já tive a oportunidade de ser o coordenador institucional do RP, aqui na Universidade Federal de Sergipe. Na verdade, fui coordenador da primeira edição do programa, então foi sobre a minha coordenação que o programa saiu do papel, né? Hoje nós estamos terminando a terceira edição, né? Então, eu sou um entusiasta desse programa, nunca trabalhei no PIBID, mas eu vejo meus colegas e minhas colegas também se dedicando com muita afinco. Acho que são 2 programas fundamentais para as licenciaturas. Devem ser cuidados com muito carinho, né? Eu sei que vocês fazem isso, aí eu estou vendo pelo evento, né, pelo acompanhamento, a movimentação que eu vejo nas redes sociais, o empenho dos colegas estudantes também, né, dos 2 programas, não só dos professores. A gente precisa ter muito carinho com esses 2 programas, são 2 programas importantíssimos para os estudantes, né? Eu trabalho aqui também com estágio e eu vejo a diferença quando o estudante está vinculado a um desses programas, ou já foi vinculado, com aquele que nunca teve vínculo com nenhum desses 2 programas, né? Certamente tem colegas aí em Lavras que passam por essa mesma experiência do que eu passo aqui em Sergipe, né, na Federal de Sergipe. E é diferente, né? O perfil, a forma como discute os temas de educação, a organização de um plano de aula, né? Enfim, a forma como encara o estágio, um conjunto de ações vinculadas à formação inicial de professores, né? Então, a gente precisa ter muito carinho com esses 2 programas e sempre que eles forem ameaçados, lutar para que eles continuem, né? Então, agradeço mais uma vez, parabenizo o evento, né? Eu estava olhando a programação, tem colegas meus, referências bibliográficas minhas, né? Ontem teve a professora Patrícia, o professor Silvio, mas eu vi que tem o professor Alexandre, que também, Filorde, que também trabalha em Lavras, que é um grande colega meu também de anos, né?
professora Thais também, que atualmente é diretora da Ampof, vai estar por aí esses dias, a professora Marinês, que é do Cefet de Minas, enfim, colegas, né, pessoas que eu tenho maior carinho, maior respeito, né, não só como seres humanos, mas também como pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, sei que esse evento, né, só pela propaganda, digamos assim, pelos convidados, né, já cumpriu um grande papel, né, na formação e na discussão do ensino de filosofia em Lavras, na região do sul de Minas Gerais, mas também, principalmente também, na vida dos estudantes e das estudantes do curso, da graduação e da pós-graduação em filosofia aí. Então, agradeço e, enfim, espero que um dia nós possamos nos ver ao vivo e a cores, né? Vai ter encontro aqui da Ampof, acho que é a possibilidade imediata mais próxima, e espero me encontrar com vocês aqui em Recife daqui a uns 4, 5 meses, né? No encontro da Ampof. Então, um abraço e obrigado mais uma vez. Meio que acabou, né? Mas eu não sei se tem direito a uma cena pós-crédito, né? Porque me ocorreu uma coisa agora, né? Seria o seguinte, desculpa por começar de novo, mas seria o seguinte, né? E aí eu queria pedir um pouco uma avaliação e talvez um prognóstico, né, de vocês, me aproveitando um pouco, né, da experiência e das pesquisas que vocês têm por conta do observatório, que é o seguinte: quando a gente olha a trajetória recente da filosofia na educação básica, ela parece muito alguma coisa assim como um zigue-zague, né? A gente tem um marco que é em 2008 a aprovação da lei, né, que colocou a filosofia como disciplina obrigatória. Isso desencadeou uma série de movimentos, né, institucionais, por exemplo, né, a entrada da filosofia no PNLD para produzir, isto é, a demanda por material, né, por material didático, 2012, 2015, 2018, a contratação de professores de filosofia pelas diversas secretarias estaduais de educação, né, e esses professores são contratados por concurso, né, supostamente para ficar um tempo indeterminado. Além disso, a abertura de novos cursos de licenciatura em filosofia em lugares, enfim, até então que não havia a expectativa dessa criação, né? Porque um pouco a filosofia, antes de ser disciplina obrigatória, acabava ficando muito restrita aos grandes centros, né? Por uma questão de demanda. Então, bem, 2008 abre um cenário muito promissor, aparentemente, mas de lá para cá a gente tem passado por uma série de reveses institucionais, né, que, sobretudo, a partir do novo ensino médio, agora, sei lá, um novo ensino, da reforma do ensino médio, agora uma espécie de novíssimo, né, ensino médio, em que a filosofia entra pela primeira vez como disciplina obrigatória, depois fica com status ambíguo, não se sabe mais se ela é disciplina, se não é, se compõe uma área. Isso suscitou a produção de um material que não foi mais disciplinar, que foi por área, né, que dilui um pouco, né, a importância da filosofia. O que eu quero dizer é o seguinte: como vocês veem, né, enfim, como vocês avaliam um pouco isso, e como vocês veem as perspectivas futuras, porque parece uma certa irresponsabilidade, né, do Estado brasileiro em relação à política educacional, porque a política educacional, me parece, ela deveria ser algo pensado para, sei lá, 30, 40, 50 anos, para que os frutos, né, apareçam. E no caso, esse zigue-zague, no caso específico da filosofia, me parece muito prejudicial, porque, diferentemente das outras disciplinas, que já tem um histórico, uma inserção
né, uma legitimidade no ensino médio, um modo já desenvolvido e estabelecido de trabalhar, conteúdo já estabelecidos, a filosofia precisa ainda construir tudo isso. E com esse vai e vem, enfim, eu tenho certa dificuldade de ser muito otimista em relação a essa consolidação, que me parece ser tão importante, da filosofia na educação básica, né, e que repercute sobretudo nas licenciaturas de filosofia, né, na educação superior. Né? Como é que ficam esses cursos, né, que foram abertos por ocasião da lei de 2008, se, por exemplo, a gente tomar um outro rumo daqui para frente. Enfim, não sei se eu me fiz entender. Sim, sim. Eu só queria saber, eu não consegui gravar o seu nome. Hã? Renato. Tá, ótimo. Não, Renato, você falou tudo. A filosofia, desde que o seu ensino, melhor dizendo, veio para o Brasil, né, você usou um termo que acho que, se você me permitir, eu vou me apropriar dele. É um zigue-zague, né, entre idas e vindas, né? Proibido, facultativo, né, optativo, no caso, né, obrigatório, enfim. E na história mais recente, eu vou considerar a LDB de 96 para cá, né, processo, no contexto da redemocratização, ela ganhou mais corpo, digamos assim, no interior da sociedade, do ponto de vista da sua obrigatoriedade, que foi o que acabou acontecendo em 2008, pelos motivos que acho que todo mundo aqui conhece. Mas, de fato, né, isso é um problema, né, histórico, né, e que não acontece, por exemplo, com geografia, com matemática, com português, com física, né? Inclusive, vou contar uma história de bastidor aqui para vocês. Dentro do nosso coletivo, a gente discutiu muito isso, né? Porque, historicamente, a legislação educacional brasileira, federal, estou falando da federal, ela não determina obrigatoriedade de disciplinas. Só teve 2 momentos na história que essa tradição foi modificada, digamos assim. Um em 2008, quando tornou filosofia, sociologia e música disciplinas obrigatórias. E o outro momento foi quando tornou espanhol disciplina obrigatória. Foram as 2 únicas exceções na história da educação brasileira. E a gente, eu e os colegas da ABEX, né, que é a Associação Brasileira de Ensino de Sociologia, que compõe esse coletivo, a gente estava insistindo na tese que deveria, né, descrever a obrigatoriedade de todas as disciplinas nas 3 séries. Quando a gente analisou a correlação de forças no Senado Federal, enfim, e vocês conhecem bem os senadores aí de Minas, como eu conheço muito bem o perfil dos senadores aqui de Sergipe, a gente elaborou melhor essa formatação, achou melhor elaborar essa formatação e que as disciplinas precisam ser obrigatórias na formação geral básica. Mas isso é um problema que não vai garantir muita coisa, digamos. O que vai garantir depois, né, eu espero que isso aconteça, da aprovação dessa formulação no Senado Federal e na Câmara, o Conselho Nacional da Educação, que pode regulamentar, como aconteceu lá em 2008. É bom registrar que, antes de virar lei, o Conselho Nacional de Educação, em 2006, já tinha aprovado um parecer favorável para equacionar uma dubiedade que acontecia por conta da LDB de 96, né, que botava lá que o estudante, ao término do ensino médio, deveria ter noções de filosofia e sociologia. Né, isso é uma formulação dúbia, né? E aí, em 2006, o CNE determinou que deveria ser obrigatório. Então, esse é o primeiro movimento, que vai ser após o término da discussão no Senado Federal, no Congresso Nacional como um todo. E o segundo movimento é nos estados. Para aí sim, aí como
historicamente está na esfera dos estados a elaboração da matriz curricular da rede pública, e eu estou falando da rede pública porque a rede pública estadual dos 27 estados da federação contempla 84% das matrículas do ensino médio hoje em nosso país. Então, vai ser nos estados que aí você vai poder discutir, né, a carga horária específica, se vai ser 1 hora semanal, se vai ser 2 horas semanais, se vai ser nas 3 séries. Aí sim, aí não tem outra esfera, digamos assim, institucional, considerando os aspectos históricos da legislação brasileira, mais propício para fazer esse tipo de discussão. Então, o cenário que a gente pode, digamos assim, se é possível fazer previsão, né, o cenário que a gente pode almejar para o futuro próximo é esse. Né? É garantir, no primeiro momento, a aprovação dessa emenda, de descrever os componentes curriculares de cada área do conhecimento, e na mesma emenda tornar obrigatória esses componentes na formação geral básica, deixar isso amarrado, e no segundo momento, pressionar o Conselho Nacional da Educação e os governos estaduais, isso também se estende à rede federal de ensino e também às escolas particulares, para que tenham uma carga horária, né, minimamente decente, para que você possa trabalhar filosofia nas escolas do ensino médio. Então, um pouco isso que eu poderia externar nesse momento para vocês. E obrigado mais uma vez por essa pergunta. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Perguntas? Bom, então, gostaria de mais uma vez agradecer a presença do professor Christian, do Matheus e da Brena, né? E desejar aí uma boa noite a todos e que o nosso evento continua durante a semana e terão também algumas apresentações híbridas, se vocês tiverem interesse de assistir, a gente vai estar transmitindo também e é só acompanhar lá pela nossa página. Muito obrigado. Eu posso compartilhar, eu vou mandar no grupo de anos, aí já está aqui. Termina a transmissão então, gente. Muito obrigado.